E aí, pessoal, eu sou o André Peterson e seja muito bem-vindo à segunda aula da Jornada Barbeiro Referência. Ao longo dessa semana de aulas eu estou mostrando para você tudo que você precisa para bombar a sua agenda e se tornar um barbeiro referência na sua região. Nessa aula aqui, eu vou te mostrar como você também vai conseguir tudo isso. Timidez que eu tinha de gravar, principalmente falando, assim, tipo, postar uma foto, alguma coisa, até que não era tanto. Mas a timidez do falar era demais. Ideias, tipo, como eu tô começando agora na barbearia também, vou mostrar o meu corte. O corte fica bom, aí tira uma foto, parece que o corte se transforma. Depois de participar da imersão, de aplicar os desafios, todos os que tu conseguiu aplicar, né, e aplicar o método, quais foram os resultados que tu teve? Cara, eu tô tendo bastante, assim, resultado, que nem essa semana eu tive 22 clientes novos. Que são aqui da cidade, é claro, mas assim, eu acredito que eles me viram um anúncio no Instagram. Às vezes até me seguiam, mas não chegava minhas coisas neles. E aí eles, eu vi que tu tava cortando cabelo, às vezes até conhecido já de um bom tempo. Eu vi lá um anunciozinho, um videozinho que tu tá cortando cabelo, não sei o quê. E aí apareceu, deu 20 e poucos, 22 para ser exato. Eu anotei aqui. Nessa semana deu 22. Eu não consegui fazer. Eu vou ter que anotar certinho quantos deu desde quando eu comecei a imersão. Mas semana passada já tinha dado uns 10, mais ou menos, também novos. Pelo menos uns 30 novos nas últimas 2 semanas já deu. E antes da gente começar essa aula, eu quero primeiro agradecer do fundo do meu coração todos os comentários que vocês deixaram na nossa primeira aula e lá na nossa comunidade do Facebook também para mim. Foi muito bom ver vocês comprometidos com essa mudança e também que vocês se identificaram com a minha história, com as minhas dificuldades e com tudo que eu falei na nossa primeira aula. Quando é de verdade a gente sente, né? E eu também quero aproveitar para dizer para você que eu tô muito comprometido com a sua evolução também. Eu tô comprometido em te ajudar a ter resultado. E ó, lembra que eu tô respondendo todas as mensagens possíveis lá na nossa comunidade. Então você pode continuar, né, deixando o seu comentário, a sua mensagem lá na nossa comunidade do Facebook, que até o final dessa semana eu vou responder todo mundo que eu conseguir, tá certo? E bom, se você está chegando aqui agora e caiu de paraquedas nessa segunda aula e não assistiu a primeira aula que eu estou te falando, eu quero que você pare esse vídeo agora, tá? Vai lá no meu canal aqui embaixo e assiste essa primeira aula que eu te falei, porque ela já está disponível. Se você continuar aqui comigo agora, você não vai entender, não vai fazer sentido para você que não viu essa primeira aula. Porque lá nessa primeira aula eu mostrei a grande oportunidade que a barbearia oferece e que muita gente não percebe. Na verdade, nela eu vou abrir os seus olhos. Você vai começar a enxergar erros que te impedem de se tornar um barbeiro referência e de bombar a sua agenda. E eu ainda vou te ajudar a corrigir esses erros, tá? Inclusive nessa primeira aula, eu compartilhei com vocês o exercício da roda do barbeiro referência. Só que para aquela roda girar, né, gente, ela tem que ser redonda, né? Não tem como ter uma roda pontiaguda. E para a gente deixar essa roda ali toda certinha, toda redonda em todos os pontos, você vai precisar de todos os pilares que envolvem um barbeiro referência. Nessa nossa atividade, nessa roda, existem algumas perguntas, do tipo assim: você consegue fazer qualquer corte que te pedirem? Você consegue fidelizar os seus clientes? Consegue usar o marketing para atrair clientes? E aí você vai respondendo essas perguntas com notas de 1 a 10. Onde você der uma nota menor, a gente precisa alcançar uma nota maior. Então, nessa atividade, para você que está chegando aqui agora, ela vai estar disponível lá na nossa comunidade da jornada, lá no nosso grupo do Facebook. É só você clicar depois aqui na descrição dessa aula e ir lá para a comunidade, tá? Nessa aula aqui agora eu vou te mostrar como você também vai conseguir dominar os principais pilares da barbearia. A gente vai começar a colocar a mão na massa hoje. O que você vai aprender hoje, você já vai poder aplicar depois de assistir a aula e ver os resultados acontecendo. Inclusive eu tenho um desafio para ti aqui, então fica comigo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Renan Palma, eu sou barbeiro e proprietário aqui da Wallace Barbearia e eu vim falar um pouquinho com você sobre o que é ser barbeiro referência. Eu moro aqui em Minas do Leão, é uma cidade pequena, em torno de 7 mil habitantes, e eu tinha uma barbearia pequena, ali um pouco afastado do centro aqui da cidade, e quando começou a pandemia eu resolvi apostar em cursos online e tal, e foi quando eu encontrei o André. E realmente a minha vida deu uma guinada aí, a vida da barbearia também. E hoje eu estou no centro da cidade, bem instalado, uma barbearia bacana, grande, assim,
confortável para os meus clientes e para mim, para o outro barbeiro que trabalha comigo aqui. E hoje em dia ganhando aí mais de R$1.000 por semana tranquilo. Durante a pandemia, né, que todo mundo tinha medo, que estava fechando, que não ia dar certo, o meu faturamento mínimo foi em torno de 4.500, 4.600 aqui na barbearia no mês. E cara, para quem vive de barbearia numa pandemia que nem foi essa do ano de 2020, isso para mim é um resultado excelente. E só consegui esse resultado através dos 3 pilares que o André ensina no curso, com o acompanhamento que a gente tem, né, através do André, através da comunidade que temos para trocar ideia entre o pessoal e tal. E a melhor coisa que tem é tu ter o reconhecimento do teu cliente. Então, cara, eu só tenho a agradecer o André. E seguinte, cara, eu sou barbeiro com orgulho e principalmente eu sou barbeiro referência. Já se prepara aí, pega o teu papel e caneta na mão. Essa é uma das coisas que eu sempre recomendo para vocês que estão aqui comigo, que vocês escrevam tudo o que eu tô falando aqui, porque eu acredito que quando a gente escreve, a gente mostra pro cérebro a importância daquilo. E depois você vai pegar esse resumo dessa aula que você está escrevendo e vai compartilhar lá no meu Instagram, @oandrebarbeiro, vai compartilhar no seu Instagram, né? E me marcar, @oandrebarbeiro. Marca lá para eu ver, que eu quero ver que você está se dedicando. E também você pode deixar lá no nosso grupo o que você aprendeu comigo aqui hoje, tá bom? E agora eu vou te mostrar todo o conteúdo prático que eu preparei para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, gente. O barbeiro referência tem 3 pilares muito bem sólidos, como eu já comentei na primeira aula. A captação de clientes, o atendimento e a técnica. E agora a gente vai entrar bem a fundo em cada uma dessas áreas, tá certo? O primeiro pilar é o da captação de clientes. E aqui você pode se perguntar, meu Deus, como eu vou fazer para ter clientes? E muita gente acha que é só sair cortando que os clientes vão aparecer. Mas eu preciso te falar a verdade mais dolorosa para um barbeiro. Não é bem assim. Para captar clientes, você precisa fazer marketing. Oh meu Deus, André, agora o que eu vou fazer? Minha vida foi uma mentira. Calma aí, jovem gafanhoto. Fica tranquilo, porque para a maioria dos barbeiros, esse é um grande desafio também. Não é só para você, tá? Infelizmente, nos nossos cursos de iniciante, isso nunca é falado. E você já deve ter percebido que muita gente entrou no mercado da barbearia recentemente, não é? Isso, por um lado, é negativo, já que há muita concorrência, mas, por outro lado, é positivo. A barbearia está sendo muito mais valorizada do que era antes, mas existem também vários tipos de barbeiro dentro disso. Você pode sim ser o barbeiro que é desvalorizado, mas é uma opção sua, porque eu estou aqui para te ajudar a ser referência. E o barbeiro referência, diferente daquele barbeiro dinossauro, que é aquele barbeiro que parou no tempo, ele sabe fazer marketing, sabe como atrair clientes para sua barbearia. Isso é um dos pilares mais fortes para ele bombar a agenda. E para isso eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te passar uma das soluções que eu desenvolvi e que eu passo para os meus alunos. Funciona comigo, com eles e vai funcionar com você também. E qual é essa solução? Você tem que estar na rede social. Se você está começando agora ou já está há anos aí na barbearia, o melhor lugar que você pode estar é na rede social. Mas não como uma pessoa comum, e sim como um barbeiro, de forma profissional. O boca a boca é muito bom, mas ele já não tem mais força assim. Se você está começando agora, ele vai demorar muito para fazer acontecer. E diferente do boca a boca, se você domina as redes sociais, o Instagram especialmente, acabou, já era. Você consegue aparecer para 100, 1000, 10 mil homens que podem virar seus clientes na sua cidade. E tudo isso através da rede social. Imagina só que antigamente você precisava ter uma barbearia super bonita, no ponto mais caro da sua cidade, onde passam muitas pessoas. Mas agora você pode passar na frente das pessoas usando o seu Instagram. Poucos barbeiros fazem isso. E há uma grande oportunidade para quem faz. Se você é de uma cidade grande, pode anunciar para as pessoas do seu bairro, através do próprio impulsionamento de publicação no Instagram e no Facebook. E se você é de uma cidade pequena e acha que aí o marketing digital não funciona, você está muito errado. Isso é bom, tá? É bom estar errado nesse caso. Deixa eu te mostrar aqui o que meus alunos de cidade pequena têm para te dizer. Quantos habitantes tem na tua cidade, Nico? Cara, minha cidade se chama Cabixi, Rondônia.
é a última cidade do estado mesmo, porque a gente atravessou um rio, a gente está dentro da Bolívia. E com os sitiantes de Chacareiro, minha cidade hoje, o último censo dela tinha 5.180. É bem pequena mesmo. Dentro da cidade deve ter uns 4.000, no máximo. É bem pequena. É uma cidadezinha, tem 6 avenidas principais só para vocês terem uma base. É muito pequena. Acelerou a moto, já acabou. Isso é impressionante, porque assim, ontem mesmo a gente andou a cidade quase toda aqui. Eu e o pessoal da igreja, tudo, convidando para uma feira de saúde que vai ter hoje. A maioria dos lugares que eu chegava, as pessoas me conheciam. Pô, cara, tô o cara do Instagram, né? O Níquel. E aí, sou eu mesmo. Daí até o pessoal que tava longe da gente falou, nossa senhora, mas tem um tal de Níquel conhecido nessa cidade. Falava que ela que ia cortar cabelo, todo mundo ia. Isso é ótimo, eu não esperava. Tipo assim, poucas semanas eu tô tendo resultado. Já teve uns 3 clientes que vieram a Bom Retiro através do Instagram, que viram minhas fotos, minhas postagens. Isso que Lajeado tem um movimento bem bom e vieram aqui para conhecer o meu, né? Então foi um resultado bem bom que eu tive, as postagens seguiu bastante. Bom Retiro é uma cidadezinha de 12.000 habitantes. Lajeado é a cidade mais famosinha aqui da nossa região do Vale do Taquari. E aí, tipo, é uma cidade que é difícil vir alguém de fora para nossa cidade. E aí eu tive, acho que 3 clientes essa semana que vieram de Lajeado através do Instagram, que viram minhas postagens do Instagram. Mas deu, assim, uma repercussão bem boa aqui na cidade, por ser uma cidade pequena. Foi um retorno bem bom, assim, já na primeira semana. A verdade é que muitos barbeiros estão atrasados, iguais os dinossauros, e estão fora das redes sociais. Você vai ser o primeiro a fazer isso com consistência e vai levar a sua rede social profissional ou da sua barbearia a sério. Isso vai te dar uma autoridade muito grande na sua cidade, justamente porque os outros não fazem. Para dar esse primeiro passo de profissionalizar a sua rede social, você pode usar o mesmo perfil que você já tem. Porque é muito difícil de gerenciar mais de um, tá? Só que você precisa diminuir um pouco as suas postagens sobre família, cachorro, papagaio, festa, enfim. Nada contra isso, mas esse vai ser o seu perfil profissional. Lembrando que eu não tô falando para você parar de postar essas coisas. Você pode postar um pouco e isso até é bom para se conectar com seus clientes. Só que cuidado com aquilo que não tem necessidade. Tudo aquilo que é feito em exagero não é muito bacana, tá? Ah, mas o André, eu gosto de postar as minhas coisas para os meus amigos, não quero postar para todo mundo. Beleza, só que aí você vai ter o dobro do trabalho e isso é extremamente complicado. É muito difícil cuidar de 2 perfis e por experiência própria, você vai acabar deixando um de lado. E se for para escolher um deles, você precisa escolher o seu perfil profissional. E não esquece que o profissional é você também. Você não deixa de ser você quando é profissional. E eu tô falando isso porque o seu profissionalismo é uma das coisas mais importantes que um cliente repara quando entra no seu perfil. Eles olham a sua postura. A forma como você cuida do seu Instagram diz muito em como você cuida do seu trabalho e dos seus clientes. Se o seu Instagram é um caos, o seu cliente entende que é isso que você faz no seu trabalho. É esse atendimento que você vai dar para ele. Mas, André, eu tenho muita vergonha de aparecer, de gravar vídeos, eu não consigo. E eu preciso te falar que isso é normal também. E no início eu também sentia muita vergonha dessa forma, tá? Mas vamos pensar junto aqui. Por que você se sente assim? Normalmente é porque a gente tem medo de julgamento. Medo do que as pessoas vão falar, que os nossos amigos vão nos zoar, vão nos chamar de blogueirinha. E às vezes nós mesmos já falamos isso de outro amigo que começou a aparecer no Instagram. Só que a gente está errado. O resultado que você vai ter aparecendo no seu Instagram é muito maior do que isso. E quando a gente zoa alguém dessa forma, normalmente é porque a gente não tem a coragem que aquela pessoa tem. E zoa porque quer que todo mundo seja igual a gente, medroso e covarde. Mas não se preocupa, tá? É normal que te zoem e bem possível que isso aconteça. Mas isso só vai te dizer que você está no caminho certo. E essas pessoas que zoam normalmente são nossos amigos, são pessoas próximas. Elas não fazem isso por mal, tá? E agora você sabe disso para conseguir gravar também. E o pessoal já no começo já postava algumas coisinhas, outra antes mesmo de ter a barbearia, já me chamavam de blogueirinho. E agora, essa cliente que veio essa semana já vieram todo falando, tá postando bastante, hein? Virou blogueirinho mesmo, abandonar a barbearia. Mas deu, assim, uma repercussão bem boa aqui na cidade. Foi um retorno bem bom, assim. E, cara, como é que foi pra ti essa situação, assim? Tu pode concluir pra gente que ser blogueirinho paga os boletos, então? Com certeza. Mas, André, o meu problema é que eu tenho muita vergonha de postar os meus cortes.
eu acho que eles não são bons. O povo vai rir de mim, vai me criticar, ninguém vai curtir, compartilhar, ninguém vai comentar, ninguém vai fazer nada. Qual é o problema que a gente tem aí então? Também é o medo das críticas, né? Mas e aí? O que você vai fazer para mudar isso? Anota aí. Melhorar as suas técnicas de corte vai ser a solução para deixar esse medo para trás. Quando você fizer isso, olha só, não se você fizer, eu tô falando quando, porque você precisa fazer. Quando você fizer cortes tão bonitos quanto desses meus alunos, você não vai mais ter medo das críticas das pessoas. Você tem medo das críticas porque você não confia no seu corte ainda, no seu trabalho. Normalmente isso acontece com os barbeiros que ainda estão começando, né? Que não tem a técnica bem desenvolvida, digamos assim. Não tem ainda um método de trabalho. Mas isso é muito fácil de resolver, tá? Quando você se dedica a estudar, o sentimento de medo, ele muda para orgulho de postar o seu trabalho e ver a sua própria evolução. Então agora, a sua primeira missão é profissionalizar o seu perfil. Coloca lá que você é barbeiro, onde o cliente pode te encontrar e começa a postar. E não é postar uma vez por mês, não. Eu estou falando de usar o Instagram com frequência. Usar os stories também, criando conteúdo como dicas para os seus clientes, fotos da sua barbearia, fotos do seu trabalho. O importante é ter comprometimento e frequência. Anota aí, ninguém vai conhecer o seu trabalho se você não mostrar ele. A sua rede social deve ser a sua vitrine. E não precisa ter vergonha, você vai evoluir e os clientes vão ver e agradecer essa sua evolução. O segundo pilar é o atendimento. E como eu te falei na aula passada, o atendimento é o grande responsável pela fidelização dos clientes. O seu cliente, ele já espera de você a parte técnica. E o atendimento é que cria o maior diferencial de um barbeiro dinossauro para um barbeiro referência, com agenda cheia e bem sucedido. E para isso, você precisa saber como dar um atendimento personalizado para cada cliente seu. Quando a gente lida com pessoas, a gente percebe que muitas vezes elas são totalmente diferentes uma das outras, e principalmente da gente. E é por isso que se você for só atender o cliente como você gostaria de ser atendido, você vai atender errado, porque o seu gosto pode ser diferente do gosto do seu cliente, e muitas vezes é. E por isso você precisa identificar os padrões de comportamento das pessoas. E para te ajudar com isso, eu trouxe aqui para te ensinar uma técnica muito famosa chamada DISC. O DISC, gente, ele é uma metodologia de avaliação psicológica que permite que a gente identifique os 4 tipos básicos de comportamento nas pessoas. O dominante, influente, seguro e cauteloso. O dominante é aquele cara que não gosta de ficar falando muito, ele quer ser atendido rápido, é extremamente sincero e ele até vai te desafiar algumas vezes. Esse cara, ele precisa sentir que ele está no comando e é muitíssimo comum a gente ficar nervoso atendendo ele. E é engraçado porque parece que ele até gosta disso. E nesse caso, esse cara ele não gosta muito da sugestão que a gente dá. A dele sempre vai ser a melhor. Por mais que seja difícil, aparentemente, de atender ele, se você conseguir superar as expectativas, vai ter ele como melhor amigo para sempre. Mas claro, com ele no controle de toda a situação, né? O cliente influente é aquele cara que parece que é fácil de atender até. Ele é super comunicativo, gosta de falar, precisa ser ouvido também, né? E normalmente ele está sempre mudando o corte de cabelo dele. Porém, ele tem um perigo, você precisa ter um pouco de paciência para atender ele. Porque às vezes você vai achar que arrasou no atendimento, e mesmo assim ele vai lá e vai cortar com outro colega seu ou vai cortar em outra barbearia. Para manter esse cara na cadeira, você precisa mostrar para ele algo que você acredite que realmente vai ser bom para ele. Procura ali um corte que traga algum benefício para ele no dia a dia. O cliente seguro é o cara mais estável. Ele não gosta de falar muito, mas ele confia no seu trabalho. Ele costuma ser um pouco indeciso. Então você não pode dar para ele muitas opções, senão vai acabar deixando ele confuso. Pode ter certeza de que ele já foi em outros lugares e está buscando o melhor custo-benefício entre preço e qualidade. Se você passar a confiança para ele, vai fidelizar facilmente. E o cauteloso é aquele cliente analítico, ele é exigente pra caramba, gosta de uma alta qualidade, gosta de padrão, pergunta muito, e esse cara ele é ideal para você falar de técnica para ele. Eles adoram isso. Ouça o que esse cara diz e sempre dê o melhor possível para ele. Se precisar, até tira um tempinho a mais para atender esse cara. E como que você vai fazer para identificar esses padrões? Para isso, você vai analisar desde a chegada do cliente, do cumprimento até a hora que ele já está sentado na sua cadeira. E não esquece, o atendimento não é sobre você,
ele é sobre o seu cliente. E todo mundo tem um pouco de cada perfil, só que alguns se destacam mais em cada pessoa. E o nosso terceiro pilar é a técnica. E como você já sabe, a técnica é o mínimo que o cliente espera de você. E eu vejo muitos barbeiros que me acompanham falando das dificuldades que tem para cortar um cabelo, do tempo que demora e tudo mais. E para você ser um barbeiro referência, é claro que você precisa fazer um ótimo corte de cabelo, né? Então, na próxima aula que vai ao ar amanhã, na quarta-feira, 9 horas da manhã, aqui no meu canal do YouTube, você vai aprender como eu faço um degradê limpo, fácil e muito rápido na prática. Você não pode perder de jeito nenhum essa aula 3. E como eu te falei, hoje eu quero te fazer um desafio. O único jeito de você conseguir ser um barbeiro referência é aplicando tudo isso que eu estou te ensinando aqui. Sem aplicar, você não vai ter resultado nenhum. Infelizmente, a maioria que está aqui nessa jornada não vai aplicar. Por isso eu quero te desafiar. Eu quero provar que você consegue, merece e vai ser um barbeiro referência. Assim que terminar essa aula agora, você vai entrar no seu Instagram aí e vai gravar um stories falando que você está fazendo um curso para atender melhor os seus clientes, dar o melhor para eles, mostra isso como um benefício para eles. Você vai gravar isso e me marcar, @oandrebarbeiro, e eu vou responder todo mundo que gravar e me marcar para te provar que você não está sozinho. E os melhores eu ainda vou repostar no meu perfil. Não esquece de usar o nosso emoji da força, a não ser que você seja um barbeiro dinossauro. Você também pode deixar lá na nossa comunidade o que você achou dessa aula, suas perguntas, dúvidas, porque eu vou fazer de tudo para responder todas que eu puder. Te vejo na aula 3, quarta-feira. Até lá! Fala galera, aqui quem fala é o Victor Fretti e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a comunidade Barbeiros de Valor. A comunidade ela pôde abrir portas para mim, onde eu consegui aumentar o meu faturamento, eu consegui fidelizar mais os meus clientes, consegui também ser uma referência para os meus clientes e também para alguns barbeiros aqui da minha região. Tudo isso seguindo os métodos que o André passa para nós. Então, se eu fosse vocês, eu não perdia tempo e investia agora em todo esse conhecimento que é de muito valor para nós.